alguns integrantes, alguns aliados, acham que o traquejo do presidente Lula e a experiência dele pode fazer com que o presidente faça movimentos pró-Trump, faça movimentos de aproximação com o presidente dos Estados Unidos, desculpa, com o eventual presidente dos Estados Unidos. O favoritismo do Trump é tanto que a gente já pensa aqui como vai ser essa eleição. Como você falou, o debate do Joe Biden foi muito mal. Biden foi muito mal no debate e está, de fato, com essa campanha sob risco. Então, do que se trata é isso. Existe ali também, por parte dos aliados, uma esperança de que, caso Trump se torne presidente, que Lula possa fazer um movimento de proximidade com o americano. Resta saber se o Trump vai topar esse tipo de movimentação de Lula, eventualmente, no futuro, Murilo. Curioso, né, Léo? E até para enriquecer nossa conversa aqui, trazendo outros cenários, Lula já governou com o republicano anteriormente, né? Claro que os perfis são muito diferentes. A gente sabe que Donald Trump tem essa pegada mais ideológica, né? Uma postura mais incisiva, né? Não é como outros republicanos que já passaram pela presidência dos Estados Unidos. Mas vamos trazer um retrospecto aqui. Vamos trazer, por exemplo, quais foram as duplas formadas ali de um presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos. Jota já coloca pra gente na tela. Veja só, pessoal, já tivemos Lula e Bush, Lula e Obama, Dilma e Obama, Temer e Obama. Veja que Obama ficou muito tempo, né, no governo dos Estados Unidos. Depois Temer e Trump, por um pequeno período ali. Bolsonaro e Trump, que foi ali realmente o maior, digamos, match, né, ideológico entre os dois. Bolsonaro foi lá aos Estados Unidos e tudo mais. Depois Bolsonaro, no finzinho do governo, ali governou com Biden nos Estados Unidos. Agora temos Lula e Biden e agora a interrogação se teremos Lula e Biden novamente ou Lula e Trump. Desses vários matches aí, né, Léo, que a gente coloca na tela, o que você destaca, hein, dessa parte histórica de como o governo do PT já governou com os republicanos e também com os democratas? Muito bem, quando o Obama ganhou do Bush, né, naquele momento, sucedeu o Bush naquele momento, no sentido de governar depois do Bush, Lula exaltou o Obama. Logo depois eles tiveram ali uma relação próxima. Obama chegou a chamar Lula de o cara, vocês se lembram disso, né? Ele disse, olha, o Lula é o cara. Mas aí aconteceu o seguinte: durante o governo Bush, depois, em 2018, numa entrevista, o presidente Lula, hoje presidente Lula, na época ele era ex-presidente, ele chegou a dizer o seguinte, ele disse, olha, a minha relação com o Bush, republicano, né, mesmo partido do Trump, foi mais digna do que com Obama. Então ele fez claramente ali um aceno para os republicanos naquele momento. Então não seria inédito o presidente Lula fazer um aceno para republicanos nos Estados Unidos. Inclusive, ele já fez isso. Em 2018, ele deixa claro que ele achou a relação dele com Bush mais digna do que com o próprio Obama. Vale lembrar que a relação Dilma-Obama foi uma relação muito difícil, tanto do ponto de vista econômico, em relação a prioridades dos Estados Unidos, quanto em relação àquelas investigações que acabaram sendo divulgadas, né, os serviços de inteligência norte-americano fazendo investigações no Brasil. Foi justamente no governo Dilma. Isso enfureceu muito a então presidente, a Dilma, e acabou que essa relação com Obama foi uma relação muito conflituosa. Lula também, em vários momentos, já criticou o Trump. E já deixou claro mais de uma vez, inclusive na própria quinta-feira, antes do debate, ele disse que apoiava o Biden. Então, nesse momento, assim como o Bolsonaro também já disse que vai para a posse do Trump, caso o Trump seja eleito, Lula deixou claro aí a indicação do Biden. Então, tem dali dois movimentos e dois políticos importantes no Brasil, tanto Lula quanto Bolsonaro, com seus candidatos. E isso acaba levando petistas e bolsonaristas a escolherem também um nome nesse cenário. Os Estados Unidos governa
pensando nos Estados Unidos. É verdade. Mas quando essa polarização brasileira se assenta dessa forma como está hoje, e que a gente sabe que tem vários elementos que interferem na política dos Estados Unidos, que interferem na política mundial, é claro que essa eleição a gente vai ficar acompanhando, como já estamos acompanhando, de maneira muito detalhada. Murilo. E até trazendo uma curiosidade, né, Léo? O presidente Lula tem 78 anos, né? Joe Biden tem 81. Muito se fala, né, sobre a idade de Joe Biden, sobre, claro, ali o seu vigor físico, né, vigor mental ali no debate. Mas Lula, se for, né, candidato mais uma vez nas próximas eleições, ele terá a mesma idade de Joe Biden, né? Então, é um ponto que se levanta, né, também sobre esse vigor. Lula tem dito, né, que tem o vigor de um homem de 30 anos, né, a vontade de fazer, a vontade de trabalhar, mas é um ponto uma curiosidade que a gente levanta também. A gente coloca na tela de novo aí esses matches, né, todos os governos que trabalharam juntos. O Léo destacou aqui que Lula fez elogios ao governo Bush, mesmo sendo republicano, né, tendo um perfil ali ideológico um pouco diferente, o que diz que com possível volta de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos, Lula já faz os seus cálculos internos ali para ver como seria a relação com o governo norte-americano, né, Léo? É exatamente isso, Murilo. Você vê ali que tem essa relação, essas dificuldades de relação. A gente sabe, só um detalhe, que você falou dessa questão da idade, caso eventualmente o Trump acabe ganhando a eleição e seja eleito, ele vai terminar o mandato dele como presidente mais velho dos Estados Unidos. O Trump está ali mais ou menos com a mesma idade, né? Está regulando ali com o presidente Lula. Então, caso ele ganhe, no final do mandato dele, ele vai ser o presidente mais velho dos Estados Unidos. Tem uma questão clara, fisicamente, o presidente Trump parece muito mais forte, vamos dizer assim, do que o ex-presidente Trump parece muito mais forte do que o presidente Biden, mas a diferença de idade entre eles é de apenas 3 anos. Né? Então, caso o Trump ganhe, no final do mandato dele, ele vai ser o presidente mais velho dos Estados Unidos. Nesse caso do Lula, que você também falou em relação à idade, é bom dizer o seguinte, que sim, quando o presidente Lula, caso ele dispute a reeleição, ele também vai estar mais próximo ali, regulando com a atual idade do Biden, mas Lula, nessas entrevistas, inclusive nessas disputas com o Campos Neto, ele se mostra muito mais fisicamente mais inteiro, vamos dizer assim, do que o próprio Biden, que claramente no debate passado se mostrou muito frágil, e isso, segundo os próprios norte-americanos, analistas norte-americanos, que têm pedido a saída do Biden, é por conta da idade. Chega uma hora, claro, que independentemente da gente valorizar a experiência, a gente sabe que tem hora que a idade pesa.